Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa aula hoje. Tá? Há muito tempo que a gente não dá aula no quadro, mas é porque é, aqui é mais tranquilo. Aqui eu organizo melhor o conteúdo, eu consigo colocar mais informações, tá? Mas da outra forma antiga, dando aula no quadro branco, eu continuo dando aula pessoal do segundo ano. Mas também eu dou também por aqui, né? Pela captura de imagem lá. Mas como lá é muito cálculo, então a parte da hora que eu tô por aqui, depois quando eu vou ter que resolver questões eu faço no quadro branco. Mas para nós é bem mais vantajoso, é bem mais prático a gente fazer nossas atividades, nossa aula por aqui pela pelo notebook, né? Capturando a tela, fica mais fácil para vocês verem aí. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre aletos orgânicos. O que seriam esses aletos orgânicos? Aletos orgânicos é todo composto derivado de um hidrocarboneto, tá? A gente já sabe que é um hidrocarboneto pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio da molécula por átomos de halogênio. Lembra que são átomos de halogênio? Que eu já até mostrei na sala de aula, família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, astácio. Esse outro que eu estou esquecendo o nome, não consigo ver porque está bem pequenininho. Mas assim, essa aqui é a família 7A, beleza? Então, tá aqui. É... Então é isso. Halogênio é isso, é a substituição desse elemento X por flúor, cloro, bromo ou iodo. Aí aqui eu tenho aqui o elemento central aqui, tá? Vou botar aqui para vocês verem, tá aqui, ó. Aqui tem o grupo funcional, elemento central, carbono ligado a esse X, que esse X pode ser substituído por cloro, flúor, bromo ou iodo. Beleza, tá? O nome oficial dos aletos orgânicos, aqui tem esse esqueminha aqui para a gente poder fazer a nomenclatura dos aletos orgânicos. Ele fala aqui, né? Quantidade do elemento X, nome do elemento X, mais o nome do hidrocarboneto. Assim, eu vou fazendo a nomenclatura, fica mais fácil de a gente ter o entendimento. Então é o seguinte, aqui eu normalmente eu gosto até de colocar a molécula e fazer a nomenclatura, fazer essa nomenclatura na hora, mas para ficar mais fácil, mais didático e de forma mais compreensivo, e porque também eu também não tenho como ter um feedback de vocês na hora para poder saber se tá ou não tá entendendo, então eu resolvi deixar dessa forma aqui. Eu botei a molécula já respondida, eu vou explicar ela porque aqui já está tudo muito bem explicadinho, bem mais fácil de entender. Tem essa diferença de cores aí e tal, que fica mais fácil de você observar. Então, antes de eu começar a explicar essa nomenclatura de aletos orgânicos, a gente vai dar uma recordada em cadeias carbônicas ramificadas, nomenclatura de cadeias carbônicas ramificadas. Eu coloquei esses dois compostos aí para a gente poder ter para a gente poder relembrar essa nomenclatura. A gente tem esses dois compostos, cada um com 6 carbonos, mas eles são diferentes. Como é que a gente faz essa diferenciação e como é que a gente faz essa nomenclatura? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer a nomenclatura de um composto, de um composto de cadeia ramificada, a gente faz a escolha da cadeia principal, beleza? E o que é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de carbono que a cadeia tiver. Por exemplo, aqui, ó, daqui para cá é uma sequência. Daqui para cá é uma sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, beleza? Daqui para cá é uma outra sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, se eu fizer dessa forma aqui. Se eu fizer assim, assim, ó, assim, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, por aqui já dá pra ver que a cadeia principal, ela vai ser esta bem aqui, ó, tá? Então, dá pra anotar que essa aqui é a nossa cadeia principal, tá? Por quê? Por que ela é a cadeia principal? Porque ela é a maior sequência de carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é o seguinte, como é que a gente faz, isso daqui, essa sequência aqui é a cadeia principal. Essa parte aqui bem em cima, onde tem esse CH3, que normalmente eu coloco um carbono, só um carbono para poder dizer que quando tem um carbono pendurado aqui em cima, quando eu digo pendurado, tanto faz ser na parte de cima quanto na parte de baixo. Significa um grupamento, por exemplo, um grupamento com um carbono, né? O grupamento metil, né?
Um é match, e assim tem lá aquela tabela que eu mostrei para você saber um match, et, prop, tá? Assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho um grupamento, esse grupamento metil. Então é o seguinte, como é que eu faço para conferir essa sequência de carbono? Eu confiro essa cadeia principal nesse sentido aqui. Opa, deixa eu botar aqui outra marcação. Eu confiro essa cadeia nesse sentido aqui, tá? Ou nesse sentido aqui, ó. Tá? Então a gente faz essa conferência dessa cadeira, é, a gente confere esse carbono para a gente poder dar a nomenclatura do carbono mais próximo da ramificação, no caso essa ramificação aqui, beleza? Então a gente faz assim, ó, eu vou conferir aqui, ó, então deixa eu botar aqui até para ficar melhor, vou botar aqui, aqui ó, carbono 1, carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 4, esse outro é o carbono 5, peraí, esse aqui é o carbono 5 e esse aqui é o carbono 6, beleza? Como eu falei, colocou essa numeração nesse sentido, aqui ó, nesse sentido aqui, nesse sentido aqui, vindo daqui da esquerda para a direita, porque nesse sentido ele fica mais próximo da ramificação, tá? Se eu fosse conferir daqui, ó, a ramificação, se eu fosse, por exemplo, essa cadeia de baixo aqui, se eu fosse conferir ela nesse sentido aqui, ó, aqui, ó, se eu fosse conferir aqui, cadê o, aqui, se eu fosse conferir aqui nesse sentido aqui, ó, aqui sendo o 1, aqui sendo o 2, aqui sendo o 3, aqui sendo o 4, aqui sendo o 5 e esse carbono aqui sendo o sexto. Não é dessa forma porque a gente confere no carbono mais próximo da ramificação, beleza? Então essa parte, esse último aqui que está errado, tá? Então o correto é eu conferir ele nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Então esse aqui é o carbono 1, tá? Esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, esse aqui é o carbono 4, esse aqui é o carbono 5 e esse aqui é o carbono 6. Então, como seria o nome desse composto bem aqui, ó, vamos aqui pelo de cima. O nome desse composto aqui, ele seria o... Quantos carbonos tem esse composto na cadeia principal? Ele não tem 6 carbonos, então ele é o que? Ele é um hexano, tá? Ele é um hexano. Por que ele é um hexano? Porque ele tem 6 carbonos, tá? Então o prefixo é hex. An porque ele só tem ligações simples, e o O porque ele é um hidrocarboneto. Então ele é a nomenclatura dele seria o seguinte, ele seria o... Pô, eu até errei aqui, isso aqui não é nem um 4, isso aqui é um 3, viu pessoal? Bem aqui, ó. Aqui é um 3, só pra ver se dá pra apagar isso aqui. Aqui é um 3. Eu botei por 5, peraí, deixa eu resolver isso aqui rapidinho ao vivo. Deixa eu... Aqui. Poxa, aqui, calma. Aqui, deixa eu cobrir aqui. Pronto. Esse carbono aqui foi só erro de digitação. Falei uma coisa e saiu outra, tá? Aqui é o 3. Aqui é o 3, tá? Beleza. Então esse aqui, ele é o que? Como seria o nome desse composto? Como ele está
como a ramificação está no carbono 3, então o nome dele seria o seguinte, ele seria o 3, primeiro o nome da ramificação, né? 3, aí tracinho, qual é o nome dessa ramificação? Esse aqui não tem um carbono, então ele é um metil, certo? Tracinho, hexano. Beleza? Simples, né? Esse daqui, como seria o nome dele, desse composto aqui? Esse composto, ele seria o, tá bem aqui, ó. Esse composto aqui, ele seria o, a ramificação está em qual carbono? Está no carbono 2, então ele é o 2, o que? Metil, tá? É o que? Hexano. Beleza? Entendido isso aqui, fica fácil agora a gente entender o restante. Bora lá. Bora para esse composto aqui agora. Vamos para esse composto aqui. Aqui de baixo, este bem aqui. Deixa eu botar aqui, este aqui. Vamos analisar esse composto aqui, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, vamos escolher a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Ó, eu podia ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Pode ser essa aqui, 1, 2, 3, 4. Não, porque, como eu falei, a cadeia principal é aquela que tem a maior sequência de carbonos na cadeia, que a cadeia tiver. Então, vem a pergunta, eu enumero da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente vai numerar ela da esquerda, da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Tá? Por quê? Porque tem uma ramificação, tem dois motivos, tem a ramificação e também tem um halogênio aqui próximo. Então, é o seguinte, esse daqui, ó, é o carbono 1, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, certo? Esse aqui é o carbono 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou numerar não porque dá muito trabalho. Deixa eu ver se dá pra mim numerar aqui, ver se fica fácil. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o carbono 1. Deixa eu botar com outra cor aqui. Botar em verde, fica mais fácil. Esse aqui é o carbono 1. Esse daqui é o carbono 2. Esse aqui é o carbono 3. Olha como eu penso numa coisa e falo... Ah, não, botei dois mesmo. Aqui, ó. Esse aqui é o carbono 3. Esse aqui é o carbono 4. Esse aqui é o carbono 5. Esse aqui é o carbono 6. E esse aqui é o carbono 7. Então por aqui a gente vê, ó. Ele é, ó. Primeiro a gente coloca o halogênio. Então o halogênio ele está em qual carbono, ó? E a gente coloca o halogênio também pela ordem, tá? Que nem tem aqui, ó. Primeiro no caso aqui pela ordem alfabética, tá? Beleza? Então é o seguinte, ó. Então começa aqui, ó, pelo cloro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 5 eu tenho o cloro, tá aqui, ó, carbono 5. Deixa eu botar bem aqui para ficar fácil de vocês verem do outro lado. Espero que eu não esteja explicando demais. Eu estou explicando demais, posso até confundir a cabeça de vocês. Tá aqui, ó, carbono 5, cloro 3. O que tem aqui no carbono 3, ó? Aqui, ó, carbono 3. Eu tenho aqui essa ramificação etil, 2 fluor, tá? Porque no carbono 2, bem aqui, ó, carbono 2, ó, 1, 2, carbono 2 eu tenho flúor e heptano. Por que heptano? Porque tem 7 carbonos, aí esse an é porque só tem ligações simples, e O porque é um hidrocarboneto. Então esse aqui é o 5 cloro 3 etil 2 flúor heptano. Beleza? Entenderam como é que não é tão difícil essa nomenclatura. Vamos para esse outro bem aqui. Já nesse daqui é o seguinte, esse aqui a gente tem um eteno. Não é eteno não, a gente tem
a gente tem uma ligação dupla no composto. Então, quando tem uma ligação dupla, a gente começa pela insaturação, ou seja, pelo lado que tem a ligação dupla. Eu não confiro daqui para cá. A prioridade para me conferir é a ligação dupla, ou seja, a insaturação. Então, nesse caso aqui, eu confiro nesse sentido aqui, ó. Esse aqui será o carbono. Deixa eu mudar aqui a cor para botar azul. Tá azul bem aqui, tá. Esse aqui vai ser o carbono 1, certo? Esse outro aqui vai ser o carbono 2. Esse aqui vai ser o carbono 3. Tá? Esse aqui vai ser o carbono 4. Vou botar bem aqui para ficar mais visível. Carbono 4. Opa, desculpa. E esse aqui vai ser o carbono 5. Pessoal, é o seguinte, quando é um se esse composto aqui, se por exemplo, só rapidinho, se aqui em vez desse, no lugar do cloro, tivesse um hidrogênio, tô querendo dizer que se ele não fosse um haleto orgânico, ele seria um pente, um N, porque a nomenclatura dos etenos é assim, a gente primeiro, quantidade de carbono, tá? 1, 2, 3, 4, 5 carbono, pente, aí esse 1 para indicar que o carbono começa que começa aqui no primeiro carbono, N porque é uma dupla e O porque é um hidrocarboneto, entendeu? Aqui nesse haleto orgânico, como ele tem esse cloro bem aqui, a nomenclatura, a prioridade começa por esse lado aqui da esquerda para a direita, por quê? Por causa, como eu já falei, por causa dessa dupla ligação que tem aqui, tá? Essa dupla ligação que tem bem aqui assim, tá? Então, aí a gente vai, ó, confere, 1, 2, 3, 4, então 4 cloro, pente, porque tem 5 carbono, 1 porque a dupla ligação, por causa bem aqui, ó, do carbono 1 antes da primeira dupla ligação, N porque porque tem essa saturação, ou seja, tem essa dupla ligação, e O porque é um hidrocarboneto. Então esse aqui é o 4 cloro pente 1N, beleza? Esse aqui, a mesma coisa, ó. A gente vai numerar nesse sentido aqui, tá? Aqui, ó, carbono 1, carbono 2, aqui, carbono 2 e aqui o carbono 3, beleza? Tanto faz se eu fosse numerar ele a cadeia sendo nesse sentido aqui ou aqui direto, ia dar na mesma. Beleza? Então, por aqui a gente já sabe, ó. Então, no carbono 1 cloro, aqui porque o halogênio está bem aqui. 2, porque está no segundo carbono, tem um metil. Próprio, porque tem 1, 2, 3 carbono. An, porque só tem ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Beleza? Esse outro aqui, cadê a cadeia principal? Essa aqui é a cadeia principal, tá? Beleza, temos aqui a cadeia principal. Tá aqui a cadeia principal, deixa eu marcar aqui. Beleza, aqui tá a cadeia principal, né? E a gente faz a nomenclatura nesse sentido aqui, ó. Esse aqui vai ser o primeiro, aqui vai ser o cadeia, aqui, beleza, tá? Nesse caso aqui, a prioridade vai nesse sentido por causa dessa ramificação aqui, tá? Nessa ramificação metil. Então esse aqui vai ser o carbono 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui o 3, esse aqui o 4, deixa eu botar um pouquinho mais pra cá pra ficar mais fácil de ver. Esse aqui o 5, tá? E esse aqui o sexto carbono. Opa, deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Esse aqui é o sexto carbono, beleza? Então tá aqui, ó. Esse aqui ele é o 4 cloro, porque ó, 1, 2, 3, 4. O cloro está no carbono número 4. 4 cloro, 2 metil, porque temos esse grupamento metil bem aqui, tá? Aqui temos um grupamento metil bem aqui, aqui.
grupamento metil, tá? 2-metil, hexano, porque temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, certo? O AN, porque só tem ligação simples, e o O, porque é hidrocarboneto. Bem, aí deu já para ter uma ideia de como é que se faz essa nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Dos hidrocarbonetos, dos haletos orgânicos. Vamos ver aqui a próxima aqui. Aqui é o seguinte, aqui fala da nomenclatura usual. A nomenclatura usual é aquela que a gente mais usa no dia a dia. O que ele fala aqui, ó? Tudo que estiver ligado aos halogênios, fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto, é considerado um substituinte e o nome passa a ser assim, ó, o nome do haleto mais nome do substituinte com a terminação -ida. Por exemplo, aqui, ó, olha esse composto aqui embaixo. O nome desse composto tá aqui, ó. Como o iodo está ligado ao carbono 1, então é 1 iodo. Como tem 5 carbono, pen, aí ano porque só tem ligação simples e O porque é hidrocarboneto. Então esse aqui é 1 iodo pentano. Só que a gente não está no laboratório para dizer, me dá o 1 iodo pentano. A gente fala normalmente assim, me dá o iodeto de pentila. Entenderam? Essa é a nomenclatura usual, a nomenclatura que a gente mais costuma utilizar assim, no dia a dia, no laboratório. Ó, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o 1, ó, 1 carbono, aqui, ó, foi numerado daqui, ó, 1 cloro, 2, que está no carbono 2, tem esse metil, propano. Então, fica até estranho tu dizer assim, me dá o 1 cloro, 2 metil propano. Não, a gente fala assim, me dá o cloreto de isobutila. Entenderam? Essa é assim que é a nomenclatura usual. Nesse exemplo de baixo aqui eu tenho o bromobenzeno, mas a gente costuma usar brometo de fenila. Beleza? Aqui a gente começa a outra parte, essa parte aqui, essa que a gente vai ver agora, a propriedade dos halogênios, mais decoreba mesmo, é leitura. Então, com relação à propriedade dos halogênios, a gente tem forças de interações intermoleculares. Aqui fala o seguinte, quais são esse tipo de força? Deixa eu marcar bem aqui com o pincelzinho para a gente poder ficar melhor de ver. Deixa eu só selecionar aqui um pincel. Eita, mouse ruim. Deixa eu marcar aqui com amarelo, fica melhor de ver. Beleza, então é o seguinte, ó. As forças de interações intermoleculares. Os monoaletos orgânicos são levemente polares, ou seja, tem pouca polaridade. E suas moléculas mantêm-se unidas por forças de atração do tipo dipolo permanente ou forças de dipolo-dipolo, ou seja, essas forças se estabelecem de modo que a extremidade negativa do dipolo, dipolo significa dois polos, um positivo e um negativo, de uma molécula, se orienta na direção da extremidade positiva do dipolo de outra molécula. É isso aqui que ele está mostrando aqui, ó. A ligação desse tipo de dipolo permanente, onde tem, por exemplo, aqui o hidrogênio que tem uma carga positiva, e o bromo tem carga negativa de polo, porque ele já está dizendo, tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo, tá? É isso que basicamente está falando aqui. Vamos para a próxima. Com relação à temperatura de fusão e de ebulição, aí ele diz o seguinte, que a temperatura de fusão e de ebulição dos haletos orgânicos são próximas às dos alcanos e vão se tornando gradativamente mais altos, ou seja, vão aumentando à medida que os seguintes fatores começam a prevalecer. Por exemplo, quando tem um aumento de massa molar do composto, por causa do aumento da cadeia orgânica, então vai ter um aumento de temperatura de fusão e de ebulição. Aumento do número de halogênios substituintes, tipo dialeto, trialeto, tetraleto. Quanto maior o número de halogênios substituintes, mais vai aumentar esse ponto de fusão e ebulição. E também o aumento da massa molar do halogênio substituindo. Aí aqui está mostrando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel de novo. Pronto. Aqui, ó. Aqui só está mostrando pode ver que a massa molar, elas estão aumentando nesse sentido aqui, ó. Estão vendo? Então, ó, do flu é 19, aí o do cloro já aumentou mais para 35, a do bromo já aumentou para 80, a do iodo já aumentou para 127. Então, diz quanto esse aumento da massa molar do halogênio substituinte, vai ter o aumento da temperatura de fusão e de ebulição, certo? É isso que ele está falando aqui embaixo, então não vou comentar isso aqui não. Estado de agregação.
A maioria dos monoaletos orgânicos é líquida em condições ambientes, ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm, que é a nossa famosa CNTP. Então, as condições ambientes, os monoaletos orgânicos eles são líquidos, com poucas exceções. Os que possuem até 3 átomos de carbono na molécula já são gases ou líquidos voláteis, ou seja, têm facilidade de evaporação. Os polialetos geralmente são líquidos e quando sua massa molar é elevada, eles apresentam-se na fase sólida. Então, é isso. Densidade. Os monofluoretos e os monocloretos não aromáticos são menos densos do que a água. Esse é um comentário que ele está falando aqui. Tá? Aí ele fala também os monocloretos os monobrometos e os monoiodetos são mais densos. Aí, no caso particular, ele fala do diiodeto do diiodometano, que é o CH2 ele diz que é o líquido de maior densidade conhecido na química. Tá? É questão de curiosidade isso daí. Com relação à solubilidade, os halitos orgânicos são insolúveis em água, possivelmente por não formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água, ou seja, por não formar ponte de hidrogênio. São solúveis em solventes orgânicos de baixa polaridade, como o benzeno, éter e o clorofórmio, um haleto orgânico. Beleza? Com relação às propriedades organoléticas, a propriedade organolética tem relação a paladar, a gosto. Aí diz assim, que os haletos orgânicos em geral possuem cheiro forte, característico, e muitos deles apresentam um sabor doce. Lembre-se, porém, que são compostos extremamente tóxicos se ingeridos. Isso aqui, por exemplo, normalmente as pessoas, nosso sistema de defesa, pela nossa evolução, tudo que faz mal pra gente, todo tipo de veneno que é tóxico pra gente, normalmente a gente sente o gosto amargo, né? Que é para o nosso organismo detectar que alguma coisa que é ruim já sabe que vai fazer mal para o nosso organismo, então é um tipo de mecanismo de defesa. Mas já os haletos orgânicos, apesar de eles serem tóxicos, né, para a gente, eles têm um sabor adocicado no nosso paladar, tá? Contradizendo a regra geral normalmente contradizendo a regra geral, que normalmente uma coisa que faz mal pra gente tem gosto amargo. No caso dele aí tem gosto doce. É uma exceção à regra. A reatividade desses compostos não é muito acentuada, possivelmente em razão da fraca polaridade que possuem. Faz muito sentido, né? Se tem fraca polaridade, tem carga bem forte, então cargas não muito fortes, ou seja, tem fraca polaridade, ou seja, força de atração entre as moléculas, então eles não são muito reativos. Então, quanto menor a polaridade, menor a reatividade, tá? O que a gente tem aqui por último aqui, para a gente comentar aqui? E por último a gente tem as aplicações práticas dos haletos orgânicos, porque eles são utilizados em síntese de diversas substâncias e também como solventes de cera, vernizes e borrachas, como é o caso do tetacloreto de carbono, o famoso CCl4 líquido, e do clorofórmio, CHCl3 líquido. Ele fala também o seguinte, que na indústria produz cerca de 11.000 organocloratos distintos, utilizados numa ampla gama de produtos, desde pesticidas, né, até plásticos e produtos médicos hospitalares, os PVCs. Tá? Então, é isso. Tá? Por hoje, nossa aula vai ficar por aqui. Tá? E não vou passar atividade hoje. Na outra aula eu vou passar. Na próxima aula, eu não vou passar atividade hoje porque eu não passei aula para o segundo ano. Então, para passar para um e não passar para outro, não rola muito não. Então é melhor eu passar a atividade quando eu for passar para os dois. Então na próxima aula eu continuo a aula teórica. E daí a gente já vai vou passar a atividade para vocês e para o pessoal do segundo ano. E enquanto isso eu continuo recebendo os trabalhos que eu passei por último para valer como a primeira nota do segundo período. Recebi excelentes trabalhos muito bons, entendeu? Trabalho tanto do primeiro tanto do segundo quanto do terceiro ano, eu recebi trabalhos excelentes e quero continuar recebendo. Porque ainda nem uma parte já me mandaram, mas ainda falta a gente mandar esse trabalho. Então,
Trabalho muito bons, trabalho do segundo ano do Carabel, terceiro ano tem o trabalho do Isaac, que foi ótimo, Camille, da Sara Vitória, do Isaac, do Lucas, do Rômulo, um monte de Sabrina, um monte de gente, eu não lembro tudo de cabeça aqui não, Camila Vitória, Camila Vitória. Enfim, de muita gente eu recebi já os trabalhos, tá? Então vou continuar aguardando. Quem ainda não fez, me envie, porque de repente a outra atividade pode ser mais difícil. É bom garantir logo uma nota. Então, continuo recebendo os trabalhos, beleza? Então, encerro a aula por aqui.